essa recordação. E me sinto muito alegre, porque eu sei que tudo que eu tenho hoje foi uma semente lançada na minha vida naquela época, onde eu nasci e cresci na igreja, onde eu fui ensinado pelos meus avós, pelo meu pai, a amar ao Senhor mais que todas as coisas. E por conta disso, graças a Deus, hoje eu tenho, pela misericórdia e pela graça de Deus, o privilégio de ser um ministro do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus. Glória a Deus. Deixa eu deixar esse livro aqui. No livro de Mateus. Obrigado. No capítulo 14. Mateus capítulo 14, vamos ler a partir do versículo 22. Quantos acharam, diga, pastor, eu achei. Quem não achou, diga, pastor, me espera. Glória a Deus. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pela onda, ou talvez na sua versão esteja açoitado pela onda. Glória a Deus. Porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Olha para o seu irmão, diga, meu irmão. Diga, não tenha medo. Olhe para outro irmão, diga, meu irmão. Não tenha medo. Amados, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Quantos amam a palavra de Deus? Digam aleluia, bem forte. A palavra de Deus é algo maravilhoso. E Deus colocou algo muito forte no meu coração, que nós estamos vivendo em uma geração melindre, uma geração que está vivendo medos, uma geração que está vivendo crise de identidade, e muitas vezes nós não entendemos que Deus é uma pessoa, Jesus é uma pessoa, e o Espírito Santo de Deus, ele é real. Quando nós vemos aqui alguém dizendo não tenha medo, nós não estamos falando apenas de um pastor que chega aqui e diz não tenha medo, coragem, não tenha medo. Não estamos falando apenas do nosso irmão, não estamos falando apenas do nosso pai ou da nossa mãe, mas nós estamos falando de Jesus olhando para os seus discípulos e dizendo não tenha medo. Nós temos que entender que aquilo que sai da boca de Jesus, aquilo que vem da palavra, tem que entrar no nosso coração, como a palavra de Deus diz em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Assim tem que ser aquilo que sai da boca de Jesus. Jesus ele tem que vir no nosso coração, a palavra de Jesus tem que entrar no nosso coração, e nós temos que entender que o propósito de Jesus é coragem, não tenha medo. O grande problema é que nós temos um inimigo em comum. Satanás é o nosso inimigo, ele planeja todos os dias nos destruir, ele planeja todos os dias nos derrotar, ele planeja todos os dias nos trancafiar no medo. Mas nós temos que entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus é maior do que o nosso medo, Jesus é maior que todas as coisas. Primeira coisa que eu quero analisar junto com os irmãos é que Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco. Algo interessante que nós devemos entender é que Jesus, ele não quer ser apenas o nosso Salvador. Jesus, ele não quer ser apenas alguém que morreu na cruz do Calvário.
que verteu o teu sangue para purificar os nossos pecados, mas Jesus, Ele quer ser o nosso Senhor. A grande dificuldade que nós vivemos em uma geração lá fora, não aqui dentro, amém? Amém? Uma geração lá fora rebelde, a geração que eu gosto de chamar a geração Google, a geração que sabe de tudo, a geração que você faz uma pergunta e ela diz assim, não, deixa eu pesquisar na internet porque eu vou descobrir a resposta. Então é uma geração que sabe de tudo, é uma geração que acha que sabe de tudo e muitas vezes não aceita Jesus como seu Senhor. Amado, nós temos que entender que Deus, Ele tem planos e projetos na nossa vida, e Deus não quer ser apenas o nosso Salvador, mas Ele quer ser também o nosso Senhor. A pergunta é, o que Deus tem pedido a você? Será que você tem feito aquilo que Deus tem orientado você a fazer? Porque Jesus falou com os discípulos, entre no barco, eu encontro vocês do outro lado. Muitos de nós não estamos entrando no barco, muitos de nós estamos desobedecendo a Deus, e muitos de nós não estamos experimentando aquilo que Deus tem para nós do outro lado, e vivemos nesse mesmo lado, trancafiados, talvez na nossa própria rebeldia, e não entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e para que nós possamos viver essa vontade de Deus do outro lado, é necessário nós ouvirmos a palavra de Deus e entrarmos no barco. Amém. Deus. Aleluia. Jesus insistiu, entre no barco. Mas aconteceu algo. Quando os discípulos entraram no barco, a palavra de Deus continua dizendo, e diz que mais o barco já estava a considerável distância da terra, fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, versículo 48, que o homem da terra, o homem terreno, ele se assemelha ao homem da terra, mas o homem do céu, diga o homem do céu, ele se assemelha ao homem celestial. Nós vemos que a palavra diz que o barco já estava distante da terra, diga distante da terra. Amado, e eu vou chamar os irmãos aqui, não é para nós sermos uma geração lunática, ou para sermos uma geração, não pastor, a partir de hoje eu vou viver da luz. Não é isso. Nós sabemos que nós estamos no mundo, mas o que Deus tem nos chamado é para que todos os dias nós possamos deixar de ser menos terreno, de ser menos carnal, para ser mais espiritual e para ser mais do céu. A Bíblia diz que o barco já estava distante da terra. Se os irmãos não conseguem entender, que eu acredito que entenderam, isso é um simbolismo, que quando Deus nos dá uma ordem, que quando Deus fala algo para nós, não é para que nós nos tornamos cada vez mais terrenos, mas é para que a nossa natureza espiritual possa crescer todos os dias. Amado, eu quero dizer algo para você, a sua pátria não é o Brasil. Pastor, que pecado, pastor. Sangue de Jesus tem poder, eu sou brasileiro. Você é brasileiro. Mas a sua pátria é celestial. Aleluia. Existe alguém que morreu na cruz do Calvário para fazer você nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E quando você nasce de novo, você nasce com uma nova identidade. E a sua identidade, você deixa de ser uma criatura de Deus e se torna filho de Deus. E eu não sei se você sabia disso, mas o seu lugar, meu irmão, é na casa do Pai. E na casa de Deus é no céu. Eu costumo dizer que a vida eterna, ela não começa quando você morre. Ela começa quando você nasce de novo. O barco que Jesus está nos chamando hoje
é para que nós possamos estar cada vez mais distantes da terra. Existem pessoas que estão permitindo que o mundanismo entre na sua vida e na sua casa. Nós estamos vendo aí, infelizmente, Satanás tramando para destruir a família. E nós temos que entender que nós somos a voz do céu. E a voz do céu proclama a palavra. E a palavra de Deus veio para trazer libertação, veio para trazer cura, veio para trazer redenção e veio para trazer transformação ao homem. A pergunta é: você tem atendido aquilo que Deus tem falado com você? Porque Deus tem mandado você entrar num barco, meu irmão, e esse barco é para que nós possamos estar cada vez mais longe da terra. Diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Só que a palavra continua dizendo, e diz que fustigados pela onda, porque o vento soprava contra eles. Eu quero dizer algo para você. Não é fácil obedecer a Deus. Sabe por quê? Porque nós vivemos em um mundo onde os ventos são contrários. A Bíblia diz que fustigados pelas ondas, castigados pelas ondas, açoitados pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. O grande problema hoje é que nós não estamos enraizados na palavra e por conta disso, vêm os ventos fortes e nós desistimos. Amado, o mundo, me perdoe, talvez ser tão direto, mas o mundo não está aqui para ser o nosso amigo. Nós estamos aqui para lutar contra a cultura. A igreja não vai mergulhar na cultura secular ou na cultura mundana. Os ventos muitas vezes serão contra nós. Desculpa te dar um choque de realidade. Talvez hoje você entendeu, não pastor, mas ser crente é fácil. Não pastor, mas obedecer a Deus é fácil. Não é não. Jovem, ser santo nesse mundo pornográfico não é fácil. Mulher, ser submissa nesse mundo onde as pessoas querem muitas vezes castrar o sacerdócio não é fácil. Homem, ser um homem amável, doce, não é fácil. Mas é o que Jesus diz. Nós temos que entender que nós estamos vivendo contra a cultura e vão existir ventos que vão vir contra nós, contra o nosso barco, contra aquilo que Deus falou. Mas eu tenho algo para te dizer. Não desista. Olha para o seu irmão e diga, meu irmão, não desista. Alta madrugada. Essa alta madrugada era das 3 às 6 da manhã. Era talvez a hora mais escura. E a Bíblia diz então que Jesus dirigiu-se a eles. Amado, o vento pode soprar contra você, mas Jesus está indo na sua direção. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, João. Ah, pastor, mas está difícil, está complicado. Na minha casa só tem eu de crente, pastor, você não sabe como eu sou julgado. Jesus está indo em sua direção. Pastor, mas você não sabe a crise que eu estou sofrendo, porque eu sou honesto, porque eu sou alguém dizimista, porque eu sou alguém ofertante, mas Jesus está andando na sua direção. O mundo pode estar contra você, mas Jesus está ao teu favor, e você e Deus é maioria, você e Deus é mais que vencedor, você e Deus pode todas as coisas nesse mundo cruel. Amém. Glória a Deus. O vento pode estar contra você, mas Jesus está na sua direção.
E a Bíblia continua dizendo que as ondas, elas vinham e elas estavam batendo muito forte. A linguagem de hoje diz que estavam batendo muito forte. A revista atualizada diz que estavam açoitando. Existem coisas que vão vir na nossa vida, muitas vezes, para nos fazer apanhar, diga misericórdia. Porque o mundo, meu irmão, ele não tem piedade. Talvez nós estamos achando, pastor, você não sabe o quanto eu estou sofrendo. Você não sabe o quanto o medo está me assolando. Você não sabe a dificuldade que eu estou vivendo. Porque o pior medo que alguém pode viver no mar é uma tempestade. Porque ele sabe que se uma tempestade o assolar, o seu barco vai virar e ele vai morrer. Não tem escapatória. Sabe o que acontece? A Bíblia continua dizendo, e a Bíblia diz que Jesus vinha adiante deles, na direção deles, caminhando sobre o mar. Aleluia. Ei! Qual é a sua maior dificuldade? É o que tem te causado medo? O que tem sido um problema na tua casa? Eu quero dizer para você nessa noite, que não importa o que esteja acontecendo na tua vida, se você está na direção da obediência, Jesus está vindo adiante de você, caminhando e pisando sobre aquilo que está te assolando. Pastor, você não conhece o meu mar. Você não conhece como ele é agitado, meu irmão. Eu não quero saber como ele é agitado. Eu quero saber que o meu Jesus, o Deus, o Filho de Deus, ele está sobre as dificuldades. Amém. E não haverá dificuldades que vai contra o meu Deus. Aleluia. Você sabe qual é o grande problema? O nosso grande problema, que nós estamos vivendo cheio de medos. Porque muitas vezes nós não entendemos o poder de Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles discípulos ficaram aterrorizados. Esse aterrorizados é porque muitas vezes eles não conseguiram entender que Jesus era maior que a tempestade. Qual é a sua tempestade? Me perdoe, meu irmão, meu querido irmão, mas eu não quero saber. Mas eu tenho informação para te dar. Jesus é maior que a sua tempestade. E a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Diga aterrorizados. E disseram, é um fantasma. Quem estava ali? Diga Jesus. O que eles viram? Um fantasma. O fantasma, ele simboliza duas coisas. Existe vários significados da palavra fantasma, mas existe um significado que diz aparição sobrenatural de pessoa morta. Pedro talvez aqui viu duas coisas. A primeira coisa é o passado. Muitos não conseguem olhar para Jesus, porque estão vendo aquilo que já morreu. Estão vendo o seu passado que já foi enterrado. Meu amado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para de ver fantasma. O seu passado foi apagado. O que você vê não é fantasma, é Jesus que está vindo na tua direção. Deus. O seu passado pode impedir que você veja Jesus. O seu passado pode impedir que você veja o futuro que Deus já escreveu para você. Existem muitos que ainda estão aprisionados em coisas que fizeram no passado. Nós não somos perdoados, meu irmão, por algo que nós podemos fazer. Nós somos perdoados
pelo que Jesus já fez. E Jesus já morreu na cruz do Calvário. E o seu sangue cobre multidão de pecados. Isaías 1 diz que ainda que o nosso pecado seja vermelho como o carmesim, seja vermelho como a púrpura, ele torna o sangue, torna alvo mais que a neve. Ainda que seja tão vermelho, o sangue torna puro como a lã de uma ovelha. Talvez Satanás esteja mostrando o seu passado. Talvez é um passado, pastor, você não conhece, meu passado é um passado negro. Pastor, o meu passado é um passado roxo, assim, muito escuro. Eu fiz muita coisa, pastor. Ei! O seu passado, a sua vida, você é branco, alvo, paz. Aleluia. Escute algo, e não é pelo que você fez, mas foi pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém. Para de ver fantasma. Você sabe quem está na tua frente, no meio da tua tempestade? Não é o teu passado. Porque diante da dificuldade, a primeira coisa que Satanás vai fazer, sabe o quê? Te lembrar daquilo que você fez de errado. Tá vendo? Tá vendo o que você fez? Olha aí, ó, o que está acontecendo na tua vida. Tem gente que está ouvindo acusador, meu irmão. Tem gente que está ouvindo o pai da mentira. E está esquecendo que a verdade nos traz libertação. Aleluia. Diga: fantasmas, nunca mais. Quem está na minha frente é Jesus. E uma segunda coisa que representa esses fantasmas é exatamente alguém morto. Porque uma das estratégias de Satanás é dizer que Jesus não tem poder. Dizer que o nosso Jesus, um Jesus Deus e vivo, é um Jesus morto. Diga misericórdia. Jesus pode ter morrido, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós não servimos a um Deus morto. Nós não servimos a um fantasma, mas nós servimos a um Deus vivo que tem poder para trazer libertação e nos fazer vencer todos os nossos medos. Diga: fantasma, nunca mais. Então Jesus olha para eles e Jesus diz essa frase: diante do medo, diante das tempestades, diante dele muitas vezes uma ilusão, deles estarem vendo fantasmas, Jesus aponta para ele e diz: coragem, não tenha medo. Muitos de nós estamos aprisionados pelo medo. E a palavra de Jesus hoje é: não tenha medo. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. Só que aí Pedro, meu irmão, que eu gosto de Pedro, sabe, pastor? Eu acho o Pedrão show de bola. Eu não sei porque eu gosto muito de Pedro. Rapaz, eu me identifico com Pedro assim, eu não sei o que é. Aí Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí para contigo. Aí Jesus disse assim: venha. Então a Bíblia continua dizendo e diz que Pedro foi na direção de Jesus. Diga: Pedro foi na direção de Jesus. Só que você quer saber o que é algo maravilhoso? Nós já sabemos que Jesus ele caminhou sobre as águas, sim ou não? Sim. Diga sim. Sim. Mas quando nós estamos indo na direção de Jesus,
Além de Jesus caminhar sobre as dificuldades, nós também caminhamos. Amém. Aleluia. Porque não foi só Jesus que andou sobre as águas. Pedro, direcionado por Jesus, ele andou também sobre as águas. O problema é que muitos de nós estamos querendo andar para a direção de outras coisas. Mas eu quero te dizer, quando os seus olhos estão em Jesus, quando o seu foco é Jesus, quando você está caminhando para Jesus, se prepara, que você vai andar sobre o seu medo e você vai viver o sobrenatural de Deus. Aquele que olha para Jesus, aquele que tem os seus olhos fitos em Jesus, meu irmão, ele vai desafiar a lei da gravidade. Existem pessoas que olharam para você e falaram assim: esse aí não dura um mês. Rapaz, olha essa crise. Você acha mesmo que o seu negócio vai vingar? Vai nada. Você acha que o seu filho, aquele drogado, aquela prostituta, vai voltar para Jesus? Tá difícil. Meu irmão, quando você tem os seus olhos fitos em Jesus, quando você olha para Jesus, quando você anda na direção de Jesus, eu quero dizer para você que você vai desafiar as leis desse mundo e você vai começar a viver na tua vida o sobrenatural de Deus. Deus. Pastor, mas não é natural. É exatamente por isso que você não vai viver, porque você não nasceu para viver o natural, você nasceu para viver o sobrenatural. Glória a Deus. Pastor, mas não é normal, meu irmão. Nós não somos normais. Amém. Nós estamos caminhando contra o vento. Mas muitos de nós, muitas vezes estamos no meio do caminho, pastor. Mas assim como Pedro, e a Bíblia continua dizendo, e diz que Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, diga quando? Reparou no vento, ficou com medo. Nós vemos aqui de novo o medo. Tem gente que não entende a gravidade do que é o medo, meu irmão. O medo novamente veio no coração de Pedro. E a Bíblia continua dizendo, e diz que com medo e começando a afundar. O grande problema é que muitos de nós começamos a caminhar no sobrenatural, mas no meio do caminho nós tiramos os nossos olhos de Jesus e começamos, assim como Pedro, a reparar nos ventos. Amado, a questão aqui é uma questão de foco. Entenda que o seu milagre talvez possa demorar um dia, 2 dias, 1 mês, talvez 1 ano, talvez 2. Mas eu quero te dizer algo. Não tire os seus olhos de Jesus. Aleluia. Para de reparar nos ventos, ei! Tem muitos de nós que nós preferimos olhar para as circunstâncias, para os ventos, para as dificuldades e tiramos os nossos olhos de Jesus e por conta disso estamos no meio do caminho e começamos a afundar. Não tire os seus olhos de Jesus. Não tire os seus olhos de Jesus. Pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar um mês, eu não sei. Eu sei que o tempo de Deus é perfeito e uma hora o seu milagre vai chegar. Eu creio, Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Dá um glória a Deus aí, meu irmão. Satanás é um derrotado. Escute isso. Ele é um derrotado. Glória a Deus. Ele pode estar tentar fazer tempestade na tua vida. Deus vai dizer assim: ó, meu irmão, acabou.
Eu profetizo na tua vida hoje que Deus vai olhar para essa circunstância que você está vivendo e vai dizer: acabou! Oh, maravilha. Só que aconteceu algo. E a Bíblia diz: começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Muitos de nós estamos afundando e afundamos calados. Muitos de nós permitimos muitas vezes que os nossos sonhos, as promessas, os milagres afundem porque nos calamos. Escute algo: a sua boca, ela foi criada para clamar. No momento que você estiver afundando, meu irmão, no momento que você estiver em dificuldade, abra sua boca e não murmure. Aleluia. Como muitos fazem. Mas Deus esqueceu de mim, pastor. Pastor, que Deus é esse que permitiu que isso acontecesse? Mas abra tua boca e grite o mais alto que você puder: Senhor, salva-me! E a Bíblia continua dizendo: imediatamente. Eu quero ouvir um glória a Deus. Eu não sei se você está com dificuldade na tua vida, meu irmão. Aleluia. Mas eu quero dizer para você, talvez você estava afundando. Hoje é o dia de você gritar. E a Bíblia diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei o que está afundando na tua vida, mas hoje você vai gritar: salva-me, Senhor, e imediatamente Jesus vai pegar na tua mão e vai te arrancar dessa situação. Aleluia. E a Bíblia continua dizendo, e a Bíblia diz: cadê o irmão do teclado? Por favor, eu já estou encerrando. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quando entraram no barco, o vento cessou. A Bíblia não diz como Pedro voltou para o barco. Se a Bíblia não diz, eu posso conjecturar. A Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que Pedro foi, diga foi, até Jesus, na direção de Jesus, afundou e gritou. Diga: Jesus, imediatamente tomou pela mão. Só que a Bíblia, ela diz que quando entraram no barco, entraram os dois. Pastor, como Pedro voltou para o barco? Eu quero dizer para você que você andou, você quase afundou, você gritou, Jesus te resgatou, e hoje é o dia de você voltar para o barco. Oh, maravilha. Glória a Deus. Existem duas coisas que podem ter acontecido. A primeira coisa é que Pedro, Jesus pode ter tomado ele pela mão, e Pedro pode ter voltado com Jesus, andando junto com Jesus.
até o barco. Talvez você achou que você não iria dar a volta por cima. Talvez você achou que você iria morrer nessa situação. Eita glória. Ei! Jesus te resgatou. E hoje você vai dar a volta por cima. E você vai voltar a andar no sobrenatural. Uou! E a segunda teoria é que talvez Pedro, sem fé, sem força para voltar a andar, Pedro foi carregado por Jesus. Talvez você não tenha força, meu irmão. Talvez você perdeu todas as forças e você não consegue voltar mais para o barco. Você não consegue mais voltar para o centro da vontade de Deus. Talvez você esteja enfraquecido por causa da tempestade. Mas hoje, Jesus te toma no colo e te devolve ao propósito. Uma coisa eu sei, com força ou sem força, você clamando hoje, Jesus vai te arrancar desse mar. E Ele vai te devolver ao propósito dEle. Uma coisa eu sei, você não vai morrer nessa dificuldade. Ei! Uma coisa eu sei, a tempestade não vai te matar. Sabe por quê, meu irmão? Porque Jesus está com você. Jesus está com você. Pois estou certo. Paulo diz, Romanos 8: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura, demônios, principados, podem me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada vai te separar do amor de Jesus. Nada vai te separar do amor de Jesus. Se hoje você tomar uma atitude de clamar, se hoje você tomar uma atitude de gritar, se hoje você tomar uma atitude de entender que Deus está esperando ouvir a tua voz para te arrancar dessa situação e para te devolver para o propósito. Ei, mãe, talvez você esteja triste por causa de um filho, por causa de um marido, mas hoje Jesus vai tomar a tua causa e Jesus vai mudar a tua realidade. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E nesse momento, amado, eu quero que você ore, eu quero que você clame, eu quero que você entregue a sua situação a Deus. Mas eu quero ouvir a tua voz. Não há outro igual a
se você tiver coragem hoje, você vai gritar e você vai dizer: Jesus, salva-me! Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande é. Quero ver a igreja declarando: maravilha, não há outro igual a ti. Suas mãos, eu vou orar por você. Já estou encerrando, eu vou passar a palavra para o pastor. Mas nós vamos fazer algo. Com a autorização do pastor, nós vamos fazer um ato profético, pastor. Eu quero ouvir você. Eu não sei qual é a situação da tua vida. Talvez você esteja no meio de uma tempestade, na dificuldade. Talvez você esteja afundando. Mas hoje, como um ato profético, nós vamos dar um grito: Senhor, salva-me. E o Senhor vai nos ouvir assim como Ele ouviu Pedro. Eu vou contar até 3, meu irmão, e você vai dar o maior grito que você puder: Senhor, salva-me. Salva-me da situação, Senhor, dessa tempestade. Salva-me, Senhor, porque eu estou afundando. Salva-me. Não há outro igual. Levante suas mãos. Eu vou contar até 3. Você vai dar o maior grito: Senhor, salva-me. 1. Deus é bom. 2, 3. Senhor, salva-me! Dê um aplauso ao Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amados, não sei se o pastor vai falar, mas assim, posso? Obrigado, pastor. Eu lancei 2 livros assim que Deus falou muito comigo. Um dos livros foi exatamente esse, Vencendo o Medo. Pode se assentar. 2 minutos, já estou passando. Palavra. E assim, eu quero que você invista nesse ministério. Nós sabemos que Deus, Ele tem propósito para a nossa vida. E o nosso propósito com esse recurso é reinvestir no ministério. É abençoar vidas. E nós queremos que o Senhor vai estar nos abençoando. Você quer aprender mais sobre vencer o medo? Eu peço para que você abençoe o ministério comprando esse livro. Amém? Nós temos aqui também que eu vou pregar domingo pela manhã. Não apague o Espírito. Para nós aprendermos um pouco mais sobre o Espírito Santo de Deus. Eu tenho mais uns 8 títulos ali, poucos. Mas eu queria chamar a atenção para esse título. Quantos conhecem o pastor Márcio Valadão aqui? Levante sua mão. O pastor Márcio Valadão é pai da Ana Paula, da Mariana e do André Valadão. Ele é pastor presidente da Igreja Batista da Lagoinha, a maior igreja batista da América Latina. A igreja dele hoje tem em média de 40 a 50 mil pessoas. Ele é uma das maiores lideranças mundiais. E eu trouxe esses livros porque eu estive com ele esse final de semana. Ele orou por mim, abençoou os meus livros. E eu trouxe alguns livros porque eu sei que nós precisamos aprender como igreja que o nosso lugar não é na crise, o nosso lugar é em Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Então nós, dentre alguns títulos, eu trouxe esse, Esperança em Tempo de Crise. Você vai comprar, você vai ler e você vai entender que Jesus é a nossa esperança. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. E eu peço que, se você tiver condições, compre também para um comerciante, para alguém que é cristão, para o seu patrão, ou para alguém que você sabe que está em dificuldade ou vivendo uma crise.
crise familiar, crise financeira, para que ele possa entender que Jesus é a nossa esperança. Amém? Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Eu vou convidar o pastor. Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Novamente me sinto honrado em pregar nessa igreja a qual eu aprendi tanto princípios bíblicos desde a minha infância, e aquilo foi uma semente. E se hoje eu posso ser um pastor, eu dou graças a Deus por ter usado essa igreja para semear essa semente na minha vida, a semente da palavra e a semente do amar mais a Deus. Amém? Glória a Deus. É apenas o começo, amém, amados? É apenas o começo. Então, como eu falei no início, imagina aí, a irmã Maura, a irmã fundadora, imagina aí, cadê o pessoal da EBD? A irmã Thelma está aqui, irmã Thelma? Com a equipe toda da EBD ali infantil, né, que trabalha aí com as crianças, você não tem ideia do que vai vir a ser o menino. Igual o João Batista quando nasceu. O que virá a ser esse menino? Quem é do tempo do Matheus que ficava ali atrás correndo? Tem futuro nada, fica aí dando trabalho para pastor, e tem uns crentes assim que olham, né? E pastor não reclama. Traz para a igreja, irmão. Traga seus filhos para a igreja, traga para a igreja, traga para a igreja. Aqui a gente vai ajudar você, né? Um pega no colo, outro puxa para aqui, outro puxa para ali. Claro que vai ter alguns que vão se incomodar com criança que corre, com criança que tira a atenção de alguns. Isso faz parte também, mas lugar de criança na igreja, amém? Deus seja louvado. Eu perguntei a Rosana ali se ela foi contemporânea sua, se você deu cascudo nela, ela e você, mas eu acho que eu fui com uma idade um pouquinho diferente aí. Mas, ó, irmãos, que bom essa noite, que bom ouvir um neto. A professora dele foi a esposa do pastor Lala. O pai está aqui dizendo que uma das professoras foi a esposa do pastor Zé, que a Lala, os irmãos conhecem, não que bênção. Olha o irmão lembrando aqui, a gente vai vendo essas histórias aí, irmãos. Irmãos, isso é muito importante. A gente olhar o passado, a igreja precisa conhecer o seu passado, precisa conhecer a sua história. Isso é renovador. Não é para ficar lá atrás, no passado, com saudosismo, mas é para a gente conhecer o nosso passado, atuar melhor no presente, se projetar melhor para o futuro. Então é extremamente importante conhecer a sua história. O povo sem história, o povo perdido, é um povo que não sabe de onde veio, não sabe quem é nem para onde vai, não. Então é extremamente importante conhecer a nossa história. E nós estamos no nosso cinquentenário, pastor, e aí tem um livro que será lançado, em nome de Jesus, em breve. Estamos nos detalhes finais, o final, né, desse livro, que vai também muito contribuir para isso. Bem, amados, estamos chegando no final. Eu quero só fazer aqui alguns avisos. Comunicação social. Primeiro é sobre o Setembro Amarelo. Projeta aí, por favor, irmãos, o folheto. Nós temos outdoor, graças a Deus que foi colocado. Esse outdoor nós elaboramos desde o início do mês, só veio ser colocado agora. Tudo isso é resistência, é luta. A gente tem que estar com tudo com oração. Esse outdoor tem sido bênção. Da outra vez que nós publicamos, claro que agora a gente mudou a imagem e retrabalhamos ele, mas foi bastante edificador e salvou pessoas de cometerem suicídio.